Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Tô passeando com ela aqui, ó. A gente tá caminhando na rua São José. E, cara, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre futebol. Eu sou vascaíno, velho. Hoje é domingo, vamos ter o jogo contra o Corinthians, final da Copa do Brasil. E, cara, torcer para um time de futebol é uma parada interessante, né? Ainda mais sendo vascaíno. Em tempos de fluidez total e falta de compromisso para com aquelas coisas difíceis, a gente vive um tempo onde cada um tem a sua verdade. Já falei sobre isso aqui no canal, né? A gente vive um tempo onde cada um que tem a sua verdade, onde as pessoas fogem dos esforços, daquilo que é difícil, a busca do prazer incessante, o vício dopamínico, né? O vício na dopamina. Esse tempo fluido onde tudo que é difícil, tudo que dá trabalho, as pessoas se afastam. Torcer para o Vasco ensina exatamente o oposto, né? Acho que torcer em geral, né? Torcer para um time de futebol, porque torcer para um time de futebol te ancora. O cara que troca de time em algum momento, esse cara é um cara emocionalmente mal desenvolvido. O time, ele é o primeiro sentimento de pertencimento, principalmente do homem, né? De fazer parte de algo maior do que você mesmo, né? E isso ensina bastante, porque nos coloca... Primeiro, o ser humano tem essa necessidade, né? De estar além, né? De fazer parte de algo maior. Isso é uma necessidade humana. E torcer para um time de futebol te obriga, quando você se apaixona, né? Te obriga a viver os maus momentos, a permanecer mesmo quando não tá bom. E isso ensina muito, né? Isso nos ensina, nos ensina de que vale a pena, né? A lealdade sem a recompensa imediata, a fidelidade sem a recompensa imediata. Aí tem gente que vai dizer, mas é só futebol, não muda nada na minha vida. Sim, concordo. De fato, um time ganhar ou perder não muda nada, talvez financeiramente, ou um impacto imediato na tua vida, não existe de fato. Mas emocionalmente falando, por exemplo, se o Vasco ganhar hoje, muito vascaíno, né, que há 14 anos não vê o seu time ganhar um título nacional, vai coroar um sentimento bonito, dizendo, poxa, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser leal, vale a pena ser alguém sério, confiar, acreditar, torcer, né? Olha a grandeza desse movimento, né? Vale a pena ser fiel, meu, né? E aí é óbvio, mas o cara é fiel ao time, mas não é fiel à mulher, ou não é fiel aos amigos. Justamente. Fui ver se estava gravando. Esse sentimento de fidelidade, ele transborda, né? A minha esposa, por exemplo, é palmeirense, rachada, não muda nem a pau. Ela disse, hoje, como é contra o Corinthians e tal, sou capaz de torcer pro Vasco, mas se não, eu só torço pro Palmeiras. E essa fidelidade transborda na vida dela, né? Cuidado com a casa, na fidelidade com a família, com a filha, com o marido. É bonito isso. Então, quando a gente olha para um gramado, tem várias camadas de entendimento do futebol, né? A gente pode entender o futebol como um fenômeno social que substitui os gladiadores, os circos mais brutais, né? E traz um jogo mais carismático, mais alegre, né? Então tem toda uma análise sociológica cabível, né? Mas a gente também pode olhar para o futebol uma análise filosófica da coletividade, da importância de um time, de que ninguém vence sozinho. A gente pode olhar para o futebol como um negócio, como um business que movimenta bilhões, trilhões de dólares no mundo inteiro, que gera emprego, renda. E eu não estou falando só do jogador de futebol, né? Estou falando do preparador físico, do pedreiro que ajudou a construir o estádio, por aí vai. Então olha o ecossistema gerado, né? Ou a gente pode olhar para o futebol também como um fato histórico
né? Dentro da história da humanidade. Enfim, então perceba todas as camadas, né? Agora, a ação individual do futebol, ela é essa ação que gera esse sentimento de pertencimento a algo maior. Esse movimento importante para o ser humano civilizacional e também a resiliência e a lealdade. Demonstrar que vale a pena você ser fiel no longo prazo, mesmo sem recompensa imediata. As pessoas me veem gravando na rua, elas olham para mim, até eu me sinto um pouco estranho, né? Mas enfim, a dinâmica aqui do canal é essa. E eu sou vascaíno, cara. E tomara que a gente possa comemorar hoje, final do dia. Bom, se perder amanhã eu faço um vídeo falando sobre a importância de entender a derrota. E se ganhar, talvez eu não grave o vídeo. Não, tô brincando. Assim, eu confesso que eu não sou nenhum fanático, né, por futebol. Eu sou o que se pode chamar de um torcedor normal, né? Não sou nenhum... Assim, agora, por exemplo, como o Vasco tá no hype, é óbvio que eu sei, né, quem é o técnico, quem é os laterais, os principais jogadores. Eu me aprofundei porque, porra, o time tá indo. Essa temporada foi relativamente boa pro Vasco. O Brasileirão foi duro, umas coisas que não dá pra entender, né? Mas, cara, quando tu olha pro Vasco também, fazendo uma análise agora do Vasco em si, tu vê um time resiliente pra caralho, assim, né? Que é um time que já sofreu tudo que é tipo de injustiça. É um time que tem história pra caramba também, porque, pô, o primeiro time a aceitar negros, o primeiro time a ter um estádio, time campeão, né? Um time que começou, um time do povo mesmo. É um time... Respeito toda a história de todos os clubes, né? O futebol, como em geral no Brasil, ele sempre tem essas histórias de superação. Mas o Vasco tem, porra, uma puta de história massa. Mas eu não sou aquele torcedor fanático, não, que sabe tudo, todos os detalhes, não. Eu sou mais um torcedor. Mas eu fui percebendo devagarinho, com esse retorno, né, desse sentimento, principalmente por causa da volta do Beck aqui em Blumenau, que eu também torço pro meu time da minha cidade, né? Que é o Blumenau Esporte Clube, que tá Série D do Brasileiro agora, e time relativamente pequeno, assim, né? Bem pequeno. Mas esse sentimento voltou, assim, e eu percebi que às vezes... óbvio, todo fanatismo é ruim, né? Não é ser fanático, sei lá, correr riscos, abandonar a família, gastar dinheiro com esse tipo de coisa, né? Não é isso. Mas talvez não ter um time de futebol seja um sintoma claro desse tempo fluido que a gente vive, onde está todo mundo buscando recompensa imediata, onde tudo é tratado como objeto. Enfim, talvez eu esteja viajando aqui, mas o futebol tem um papel social importante e eu sou vascaíno, tomara que a gente ganhe hoje. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Se achou que eu falei bobagem também, comenta aí, não tem problema. E vamos pra próxima, tamo junto.